Bom dia, pessoas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da pós-graduação em Direitos Humanos na Contemporaneidade. Aqui quem fala é o professor Roberto Volk. Estamos nessa última parte da nossa aula e discussão. Como dizia com a Gislaine, como passar rápido, pessoas, eu gostaria muito... Está lá no plano de ensino, então a gente faz dessa seguinte forma, né? Eu tinha um pouco programado e estava empolgado para discutir a questão. Eu vou tentar alguns aspectos da questão do Herzog aqui para a gente trabalhar, mas eu fico no compromisso de fazer com vocês, logo na sequência, como tinha combinado até as duas, de fazer um vídeo. Aí tudo bem, a gente faz essa nossa última parte, e depois eu faço um vídeo sobre a questão do Herzog. Eu gostaria de fazer dois pontos na questão do Herzog para demonstrar para vocês a peculiaridade do Herzog, né? E aí faço esse destaque, nesse vídeo eu vou desenvolver esse raciocínio, né? Quando eu falo da sentença do Herzog, vocês estão me ouvindo? Também o microfone parece que tá travado? Estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo? Tá. Eu queria só perguntar para vocês conhecem a outra decisão da corte, que é a guerrilha do Araguaia? Vocês conhecem essa decisão? O caso Lundes Gomes? Vocês já ouviram falar? Não. Tá. É o que eu imaginei. Então tá, vamos só contextualizar nos aspectos... não estou me lembrando. Tá, deixa eu, inclusive, pegá-la aqui. Eu vou formalizar no... Professor, eu vou e anoto essas questões, né? Então eu vou disponibilizar para vocês o material. O que aconteceu? Rapidamente um contexto nosso aqui, né? Em 2009... o Brasil recebeu a primeira sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa corte foi sobre o caso Gomes Lunin, que, na verdade, investigava a ideia de extermínio de jovens estudantes na região do Pará, região essa conhecida como a ideia da guerrilha do Araguaia, e o Brasil foi condenado nesse sentido, condenado a fazer com que seus agentes de Estado respondessem pela matança e genocídio de jovens nesse movimento, porque as investigações comprovavam que não era um movimento guerrilheiro, não era um movimento armado, eram jovens que tentavam, na medida do possível, conscientizar a classe trabalhadora e rural do aspecto do Brasil. Não tinha nenhuma potência de guerrilha, não tinha nada, né? E elas foram barbaramente assassinadas, né? Inclusive tem uma descrição na sentença, que estou lembrando da Gislaine, né? Em que os generais matavam as pessoas, amarrando elas no chão e passando com a roda do jipe em cima da cabeça para esmagar o crânio, né? São os aspectos de como eram mortos os jovens na guerrilha do Araguaia. O que mais impressiona, assim, agora eu falo do ponto de vista da humanidade, é que o responsável por isso, nesta decisão da corte, no caso da guerrilha do Araguaia, foi esse general da reserva chamado Curió. Este que, nesta última semana, não estava na pauta, porque não poderia, né? Não poderia estar na pauta, de um agendamento público do presidente da República com este da reserva. Então, esse sujeito, se nós tivéssemos um efeito desta decisão, deveria estar preso, né? Deveria estar preso. Porque a sentença da Corte Interamericana diagnosticou ele como responsável por aquela missão, né? Então, a ele a morte desses estudantes. Por isso que é pesado, né? Nesse sentido é pesado, assim, saber que diante de tudo isso ainda há um encontro desse. Nossa, há um encontro desse. Mas por que ele não foi preso? Porque aquela decisão em 2009, ela jogava em questão a ideia de o Brasil se desfazer da lei da anistia, essa lei que permitiu o retorno dos presos políticos. Por quê? Porque a Corte Interamericana, ela visualizou que a lei da anistia é o chamado no debate da justiça de transição, debate internacional, como uma lei de autoanistia. Então, não é válido
em um regime de opressão, em um regime ditatorial, fazer uma lei que retire a responsabilidade dos seus agentes políticos. E a lei da anistia tem esse caráter para a Corte Interamericana. Então, a Corte, na sua decisão, suspendeu a aplicação da lei da anistia, então, portanto, os agentes do aparato estatal não podiam utilizar a lei da anistia, e a partir disso passou a se responsabilizar. Quando foi dada a execução, o Supremo Tribunal Federal teve que encarar essa discussão interna. Qual é a discussão? A discussão é a respeito se é declarada constitucional ou inconstitucional perante a ordem de 1988, a lei de 1979, que é a lei da anistia. Se o Supremo Tribunal não reconhecesse a inconstitucionalidade da lei da anistia e revogasse, o encontro do presidente com esse general Curió não aconteceria porque ele estaria preso, né? Mas o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade, quer dizer, reconheceu a constitucionalidade, isso é, a validade da lei da anistia. E isto afastou a execução no Brasil da sentença do Araguaia. Então, foi essa a questão. Aí, o que surge no cenário? Então, a sentença não poderia ser executada em virtude da lei da anistia, que foi declarada pelo Supremo. Aí tem todo um debate que a gente precisa realmente esclarecer do ponto de vista técnico, técnico-jurídico, porque às vezes causa dúvida, né? Deixa eu pegar aqui o Vademecum, professor. Oh, meu Deus, para juristas, Vademecum. Não, é só no debate da leitura constitucional, né? Onde é que está o Vademecum aqui, que eu não estou achando? Estava por aqui. Aqui, achei. Que eu gostaria que vocês, inclusive, pudessem anotar aqui, que é uma questão ali, né? Bastante importante. Não existe debate sobre a ideia de qual tribunal é soberano, se o Supremo Tribunal Federal é soberano ao da Corte, né? Porque é uma disposição constitucional de um ato de vontade dos constitucionalistas, né? Então não existe essa ideia de sobrepeso, né? O Tribunal Constitucional, né? O Supremo Tribunal Federal é mais importante que a Corte Interamericana. Não existe isso. São coisas absolutamente distintas, né? Então não envolvem jurisdições hierárquicas, né? Uma cuida do contexto internacional, a outra cuida do contexto interno, né? Mas é bom lembrar que a disposição do Brasil, então nos atos e disposições constitucionais transitórias, eu vou fazer uma mera menção a isso, que eu acho bastante importante e válido, atribui de que o Brasil, ao proclamar a Constituição de 88, ela também proclamaria a exigência de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos, e é o que faz o artigo 8º da Lei das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição. Então, só vou fazer a leitura aqui, só para que a gente tenha isso de forma bastante clara, que é muito importante, né? É o artigo 7º dos atos e disposições constitucionais transitórias, né? Você pega toda a Constituição e lá no final tem um capítulo que vai tratar dessas transições. E entre esse capítulo, que começa com uma nova numeração de artigos, o artigo 7º nos diz: o Brasil promulgará pela formação de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Isto é, promulgará no sentido de há uma vontade constitucional de que o Brasil faça parte. E nesse sentido, depois foi ratificado pelos pactos a ideia do Brasil sim se submeter à jurisdição do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Bom, tá, dito isso, na questão da guerrilha do Araguaia, como a dimensão é interna, não pôde se fazer isso. E aí qual a expectativa? A expectativa foi justamente nessa última sentença do caso Herzog, que nessa última sentença do caso Herzog abriu novamente o precedente. Então, veja que interessante, não vale de uma forma genérica para todos, mas se você conseguir alcançar a denúncia, a corte e a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, você consegue punir e julgar os torturadores. É como se fosse um esquema paralelo no debate internacional, e de fato então não é sobre hierarquias, é literalmente jurisdições distintas. Então, digamos assim, a guerrilha do Araguaia permitiu a discussão sobre a constitucionalidade da lei da anistia. Ok, o Supremo Tribunal Federal considerou que, naquele caso, a lei de anistia era constitucional, portanto, não pôde executar a questão da guerrilha do Araguaia, a sentença. Aí veio a questão do Herzog. O Herzog acionou a corte novamente e a corte decidiu a respeito da sentença. E aí há dois compromissos muito interessantes no caso da sentença do Herzog. Primeiro, né, é preciso dizer isso de uma forma bem calma e tranquila, né? Também para não assustar
os aspectos, mas é preciso dizer, como, enfim, defensor dos direitos humanos e dessas concepções todas, né? Este documento que vocês têm, que a gente vai poder visualizar um pouco, a sentença do Herzog, é um caso, e eu vou explicar isso no vídeo, né, o contexto do Herzog, inclusive fazer alguns links com vocês, mas é o caso do reconhecimento internacional de que Carlos Brilhante Ustra, eu vou repetir novamente, Carlos Brilhante Ustra, ele é reconhecido a partir dessa sentença como um torturador internacional. Portanto, você exaltar Carlos Brilhante Ustra é você exaltar um torturador, fazer apologia à tortura. Eu digo isso porque a gente precisa considerar este fato e saber que a imunidade parlamentar não deveria, na época, ter permitido, né? Então, muitos dizem que erramos neste momento, e eu confesso que erramos. Achamos que a imunidade era absoluta e que o sujeito pode, no parlamento, dizer o que bem quiser, né? Não pode, né? Porque aqui é o reconhecimento internacional. Essa sentença analisada internacionalmente considera Carlos Brilhante Ustra responsável por execuções de cidadãos brasileiros durante o DOPS, enquanto general responsável pelo DOPS de São Paulo, né? E aí é interessante percebermos a discussão do Herzog, né? O Herzog era diretor da TV Cultura, ele foi chamado a depor, foi voluntariamente chamado a depor, e ao sair numa quarta-feira à noite para fazer isso, se despediu da família, e 24 horas depois aparece naquela clássica cena que vocês veem, conforme a ideia prolatada pelos agentes da ditadura, de que ele havia cometido suicídio, né? O problema foi que foi em 24 horas. Em 24 horas. Ele saiu na quarta-feira à noite para fazer o depoimento, voluntariamente, porque ele não foi intimado, não buscaram ele. Ele falou assim, não tem problema nenhum, eu sou diretor da TV Cultura, enfim, vou lá esclarecer os fatos do que faço do jornalismo, né? O problema é que, uma semana antes, ele tinha lançado um documentário a respeito dos aspectos de 64 e da ditadura, né, fazendo um balanço do Brasil. E, obviamente, os militares não gostaram disso. E aí convocaram ele como um jornalista competente, foi lá e falou, não tem nada a ver, é um documentário, eu fiz isso dentro dos termos do jornalismo, vou lá fazer o depoimento voluntário. E depois de 24 horas aparece a foto dele. Isso, aparece a foto dele, do qual a gente vai ver aqui, né? Deixa eu até... Mas eu ia fazer isso... e aí é essa inexplicada situação, né, de uma foto de um sujeito que supostamente cometeu suicídio, e um suicídio de uma altura em que ele teria que se agachar, né? Então, tecnicamente, não tem como você, precisando se agachar, fazer com que a corda asfixie o pescoço, né? E aí, essas questões todas. Perfeito, Manuela. E aí a riqueza do detalhe da sentença, né? Que nos permite exatamente analisar esses pontos todos, né? Deixa eu não transformar em PDF para demonstrar isso para vocês aqui. Tá. Sim, aí tem toda a ideia de como fazer essa alternativa e punição, né? Reconhecimento, quem era responsável, quem viu ele, quem relatou, quem fez o depoimento, vai ter duas testemunhas que escutaram os gritos dele na cela ao lado, etc. Mas o que eu queria voltar, né? Porque a gente, no fundo, acaba se impressionando pelo fato, né? É que como ele acionou a corte disse assim, não, isso aí, de fato, é um crime que lesa a humanidade, portanto, deve ser punido. E aí abriu um precedente que, no caso de ter acessado a Corte Interamericana de Direitos Humanos, não se aplicaria a lei da anistia, porque a lei da anistia foi aplicada ao caso concreto da guerrilha do Araguaia. Nesse sentido, abriu-se precedente. Precedente por quê? Porque a Corte entendeu que crimes contra os direitos humanos, crimes são imprescritíveis. Então, enquanto não tiver o apuramento disso, não prescreve, não decai o direito, né? A ideia, para quem não é jurista, a prescrição é a impossibilidade que você tem de arguir a ação em direito, né? Então, você prescreveu, não tem mais como entrar com a ação. Não existe isso para crimes ligados à tortura, né? Sim, não caducar, né? Então, como não há crimes, ele a qualquer momento pode novamente, porque foi reconhecida a tortura dele, né, diante do abuso do Estado,
então aí ele não corre a prescrição. E aí o que fez foi a Promotoria de São Paulo que levou isso à tona e ainda corre na justiça a possibilidade de punir. Este precedente faz com que este mesmo incidente da não prescrição declarada pela Corte Interamericana possa ser aplicado aos outros casos. Então a gente volta à guerrilha do Araguaia e diz assim, então não é mais pela lei da anistia que vai se punir o general, é pela imprescritibilidade dos crimes contra os direitos humanos. Exatamente, e aí dá para acompanhar. Nossa, aqui tem que fazer um estudo detalhado a respeito disso, porque realmente foi apresentado o recurso, ele está em vigor, e aqui entram outros casos, outras situações em que eu estou acompanhando de perto, inclusive está lá no push para acompanhar, permitiu a abertura de outras questões, eu diria para vocês, inclusive na questão de Balneário Camboriú, né? Vocês bem sabem que Higino Pio, o primeiro prefeito de Balneário Camboriú, também aconteceu o mesmo, né? Inclusive aqui, de uma forma bastante recente, bastante próxima nossa, né, na Escola da Marinha, quem vai pelo Estreito sempre passa pela Escola da Marinha ali. Higino Pio foi pego pelos agentes da ditadura militar, quando recém tinha tomado posse como prefeito de Balneário Camboriú, porque os militares associaram ele a uma foto com João Goulart. Inclusive, não sei nem se vocês conhecem, porque não existe mais, vocês conhecem a referência do Hotel Fischer? Em Balneário Camboriú, o Hotel Fischer é um antigo hotel, um dos primeiros, sim, exatamente, João Goulart. Eu acho que o Hotel Fischer ficaria hoje onde seria aquele Taichuan, um restaurante indiano, né? Taish, acho que é Taish, né? Por ali existia um antigo hotel chamado Tash. Obrigado, Thiago. Ele na década de 60 foi tirada uma foto, porque o João Goulart, em passagem aqui, ficou no Hotel Fischer e ele associou. Só que daí fizeram exatamente essa perseguição de propaganda, né? Porque atribuíam ao João Goulart a ideia do comunismo, etc. e tal, e acharam que aquela foto era uma foto de dois comunistas na praia, né? E até o relato, tem um documentário a respeito do Higino Pio de Balneário Camboriú que relata que era um sujeito bastante simples, um empresário da cidade, mas inclusive, assim, se não me engano, tiver o segundo grau no máximo, assim, então não tinha capacidade, eu acho que ele nem sabia o que era comunismo, né? Se associou porque, imagina, uma figura de um presidente da república, esse presidente bate uma foto, todo mundo quer tirar, então fez aquela tietagem que levou à morte. Com base nessa foto, os militares associaram ele ao comunismo, levaram ele para a Escola da Marinha aqui no Estreito, e ali foi torturado e morto. E até hoje, aí o que eu queria voltar é porque através dessa sentença do Herzog, permitiu a reabertura. Então, corre na Justiça Federal o caso de responsabilidade dos agentes políticos pela morte de Higino Pio, que é o prefeito de Balneário Camboriú. Só para mostrar para vocês a importância dessa nova jurisprudência com base no Herzog, né? Mas eu estou falando demais aqui, precisamos só ver a questão processual da corte, né? Mas é um caso que requer de nós muita atenção, requer de nós muitas considerações, porque é um tema que volta e meia ele está à tona e a gente precisa debater com seriedade, né? Mas aqui daria para fazer várias elucubrações nesse sentido, né? Impacto de revisão. Mas eu prometo para vocês que vou fazer um vídeo para contextualizar isso melhor da sentença, trazer alguns aspectos, para caso se alguém queira pesquisar, fiquem à vontade. A gente está à disposição para debater essas questões, né? O que eu apresento para vocês aqui é a sistemática processual da comissão, da corte, do sistema interamericano, né? Para mostrar a possibilidade. O sistema americano foi bastante reconhecido em casos bastante emblemáticos, né? Quem justamente milita muito sobre a ideia da violência contra a mulher sabe disso, né? A Lei Maria da Penha é uma lei que foi criada como uma forma de reparar a violência contra a mulher, e foi uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? A lei. Então, o Brasil, quando foi... não chegou a ser condenado, né? A gente já vai ver isso. Na verdade, ficou na comissão, né? A comissão exigiu medidas cautelares para o Brasil e falou assim, olha, eu não vou denunciar vocês na corte, mas para que eu não possa denunciar, eu preciso saber que vocês estão reparando isso. Então, eu exijo, enquanto comissão, que o Brasil faça uma legislação protetiva à violência protetiva, né, de combate à violência contra a mulher. E aí nasceu a Lei Maria da Penha. A própria história da Lei da Maria da Penha nos relatos da comissão é um negócio impressionante, né? Uma relação de um homem de mais de 15 anos, né? Por mais de 15 anos ela sofria violentos atentados, né? Ela sofreu 4 atentados de morte, né?
se ela não tem a esperança do que é o amor, eu não sei o que pode, né? Porque ela perdoou 4 tentativas, né? Imagina você conviver 15 anos com uma pessoa que sistematicamente violenta e, além disso, por 4 vezes ameaçou a morte, né? Então ela foi esfaqueada, ela foi espancada, ela foi eletrocutada. E, se eu não me engano, no último esfaqueamento é que permitiu a ela não mais esconder das relações sociais e da família a violência que recebia do marido, porque ficou paraplégica, né? Veja, apanhar a tal ponto que fica paraplégica. Só que o mais impressionante é não a paraplegia nessa última análise, né? É ter perdoado o companheiro naquela lógica da relação e do instituto casamento e família por 3 vezes, né? Ela teve um atentado de ser eletrocutada, né? No entanto, é exatamente isso, né? Analisar isso requer da gente uma habilidade enorme, né? Dos relacionamentos abusivos, das relações tóxicas. Maria da Penha nos ensina muito a respeito disso. E ela teve a ideia da não condenação do marido, né? Que ficou por bastante tempo, mais de uma década solto, com o seu processo na justiça ainda a ser protocolado, né? Protocolado não, ainda a ser despachado pelo juiz, né? Então não teve nenhuma avaliação por mais de 15 anos da denúncia e violência contra ela. Isso permitiu a ela, enfim, fazer a denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o seu processamento na corte. No caso, Maria da Penha não foi processado, né? É exatamente isso que nós veremos, né? Aqui é um aspecto bastante técnico, processual da corte, né? E só mostrar para vocês, esse aqui é o observatório que pertenço, né? O Observatório do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é um projeto de pesquisa e extensão da universidade, né? Ainda em vigor em São José. Então é onde a gente pontua essas coisas, recebe algumas denúncias, tenta trabalhar, tenta mitigar algumas coisas. Tem o nosso logo aqui da Univale, né? Se vocês precisarem também, estamos à disposição nesse sentido. Aqui, como a gente vai trabalhar tecnicamente a ideia do sistema interamericano, eu preciso daquelas considerações iniciais aqui, né? Mostrar para vocês que existem essa pequena lógica aqui, eu tentar colocar nesse sistema, né? Quando a gente debate os direitos humanos, a gente debate a internacionalização, né? Ou então direitos internacionais humanitários, que seriam todas aquelas convenções que estabelecem pactos diante dos conflitos civis e armados, né, proteção dos civis, resguarda dos ambientes e instituições médicas, proteção no momento de guerra, a ideia de aclamação de paz, né, que é o movimento universal que se não me engano, a Convenção de Genebra, né? Esse ato, assim, de você botar a mão para cima ou a bandeira branca, né, que aparece muito em desenhos, etc., não é brincadeira, é sério mesmo, né? Então, você, diante de uma guerra civil, que você põe a arma no chão e faz o sentido de rendição, isso é reconhecido internacionalmente como rendição, né? Então, se você rende e o sujeito executa, comete um crime, né? São coisas do direito humanitário, né? Este é a ideia da proteção. Depois nós temos a ideia do que nós vimos, né? O direito internacional do refugiado. Do refúgio, né? E, finalmente, a ideia que a gente vê na sistemática do debate do direito é o direito internacional dos direitos humanos. Que este direito internacional dos direitos humanos se subdivide em 2 categorias, né? Então, tirando aqui uma ideia de recorte, ele vai vir em 2 categorias. Quais categorias, professor? A ideia do sistema universal, que a gente também conhece universal por sistema ONU, né? Quem é das relações internacionais se familiariza com esse sentido, inclusive os simulados que o curso faz, etc. E, por outro lado, os sistemas regionais. Tá? Então, sistema regional de proteção aos direitos humanos. Né? É nesse sentido que eu gostaria de chamar a atenção, é o que a gente viu. Então, tem a proteção, a grosso modo, a proteção universal, que se dá justamente pela a Corte de Justiça, né, o Tribunal de Justiça, e a ONU, onde as denúncias são feitas pelos estados, né, então é muito difícil, às vezes, um estado denunciar outro pelos impactos econômicos que isso gera, mas a proteção se dá nesse âmbito internacional, através dos comitês e do Comitê de Direitos Humanos da ONU, então há essa repercussão no aspecto global.
E essa proteção já é reconhecida na própria literatura do internacionalista, que é uma proteção falha, né? Justamente pela ideia de muito difícil, tem que ter, né, muita pressão e articulação política para que um Estado denuncie ao outro no âmbito das Nações Unidas, e isso gera uma série de impactos negativos para ambas as partes. Então é muito mais um movimento moroso e ao longo do tempo, né, onde percebe-se sistemáticas violações de direitos humanos para fazer uma denúncia nesse sentido. Então ele perde um pouco o efeito da sua eficácia, né? Nesse sentido, se cria a ideia dos sistemas regionais. E a gente até havia dito na pergunta, Habermas puxa essa lógica para o sistema asiático, mas é construção, né? Nós conseguimos consolidar o sistema europeu de direitos humanos, que é o sistema regional de proteção dos direitos europeus. Nós temos o sistema interamericano de direitos humanos. Nós temos o sistema regional africano e aí sim a construção do sistema asiático. Sem dúvida, eu acho que se fôssemos fazer um estudo a respeito dos sistemas regionais, eu daria ênfase ao modelo asiático, que é o que está mais embrião de todos, né? O mais consolidado europeu, em segundo lugar, o que mais é utilizado é o sistema interamericano, em terceiro lugar, o sistema africano, né, de proteção aos direitos humanos, bastante importante, principalmente em matérias de questões ambientais e das reservas, né, dos parques existentes na África. E aí o avanço para uma ideia de um sistema asiático de proteção de direitos humanos, né. Quem trabalha muito com isso, ela teve seus pequenos escorregadas acadêmicas não profissionais, mas é a Flávia Piovesan. Flávia Piovesan é uma referência na construção desses modelos, né? Então, os livros da Flávia Piovesan, inclusive a tese de doutorado dela é uma tese que trabalha a questão dos sistemas interamericanos, né? Chama-se o constitucionalismo, a proteção internacional e o direito constitucional, né? Então, tem uma coletânea vasta. O outro autor que no Brasil trabalha muito bem é o Cansado Trindade, talvez a maior referência. Cansado Trindade foi já juiz da Corte Interamericana, trabalha como consultor, tem participação. Flávia Piovesan. Flávia Piovesan. Isso. Piovesan, perfeitamente, né? Ela é a autora mais referente nesse sentido, enfim, clássico. E ela tem nos últimos textos a construção disso, né? Eu tenho... Bom, eu já vou mostrar aqui, vou pegar o livro aqui, já que a gente está aqui tão fácil. É importante mostrar isso, né? Perfeito. O cara se empolga aqui e vai mostrando a biblioteca inteira, né? Mas eu acho que faz parte, né? Faz parte dessa mensagem. Esse aqui, ó. Esse aqui é o livro da Flávia Piovesan, né? Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. Então, ela trabalha os sistemas regionais, né? Tanto é que é um capítulo próprio do sistema americano e vai tratando dos outros, né? Depois a referência do Brasil. Veja, o que é possível fazer uma tese de doutorado, né? A Flávia Piovesan tem a seguinte tese de doutorado, né? Ela vai estudar os limites do que diz o artigo 5º, parágrafo 2º e 3º da Constituição, que reafirma, acho que é interessante, porque faz uma tese inteira em cima de um artigo, né? Quais são os limites disto, né? Que eu acho, assim, salutar para a defesa dos direitos humanos, né? Porque ele permite muito mais, né? Então, o artigo 5º é o artigo dos direitos fundamentais da Constituição, né? Só para a gente poder relembrar. E o parágrafo 2º da Constituição nos diz a seguinte afirmação, né? Os direitos e garantias expressos nessa Constituição, no conjunto da ordem constitucional brasileira, não excluem outros decorrentes de regime e princípios por esta Constituição adotados, ou de tratados internacionais de direitos humanos que a República Federativa do Brasil seja parte. Veja, ela pegou este inciso da Constituição, esse parágrafo da Constituição, e foi estudar, porque o entendimento dela é da primazia dos direitos humanos, e é a grande defesa dela, né? É a grande defesa dela. Ela vai nos possibilitar o seguinte, essa é uma instrumentalidade nossa importantíssima, qual seja, se existe um tratado de direitos humanos em que o Brasil ratificou, e aí tem até a discussão que não necessariamente nem precisa ratificar, o Brasil pode utilizar esse tratado imediatamente na legislação nacional. E foi o que aconteceu na jurisprudência do Brasil para a questão do fiel depositário, né? Uma discussão clássica que envolveu a discussão de direitos humanos, né?
o Brasil permite duas prisões civis, né? É uma prisão por pensão alimentícia, o sujeito pode ser preso, e a outra pela ideia do fiel pagador, né? É um sujeito que é chamado pela justiça a pagar um determinado débito de uma execução e não o paga. Se não paga, ele é preso. A Convenção de Direitos Humanos do Pacto de São José da Costa Rica diz que viola direitos humanos. A única possibilidade de prisão civil seria por pensão alimentícia, porque disputa valores da vida, né? Agora, ser preso civilmente por dívida fere a dignidade. E aí a gente teve o caso no Brasil de sujeito na petição inicial fazer a discussão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, desculpa, do Pacto de São José da Costa Rica, e esse pacto foi aplicado. O magistrado concedeu, o sujeito conseguiu tirar o outro da prisão, foi um habeas corpus impetrado nesse sentido, e isso criou uma jurisprudência no Brasil inteiro, da sistemática da aplicação, e a Flávia Pibrizan foi a pioneira nesse sentido, de dizer assim, não precisa de regulamentação, não precisa de tese, nada. É um pacto de direitos humanos que protege, a nossa Constituição, ela está aberta a essa possibilidade. Então você, tratando de direitos humanos, pode aplicar no texto nacional, sem precisar passar pelo decreto legislativo, outras ordens, etc. É a posição mais radical que nós temos da instrumentalidade dos direitos humanos, né? Tudo isso reverbera, obviamente, uma série de debates jurídicos, né? Mas é só para mostrar para vocês a potência do livro dela e da tese de doutorado nesse sentido. Mas, assim, o parágrafo 2º é muito claro, pelos princípios adotados. Se existe um Tratado de Direitos Humanos que é reconhecido como princípio por essa Constituição, se aplica a Constituição e se aplica o princípio. Nesse sentido que ela vai demonstrar a natureza, né? Mas, enfim, ali tem uma discussão. E ali ela, nesse livro, faz a ideia do desenvolvimento de sistemas regionais, né? Eu digo tudo isso porque a gente vai fazer localmente, né? Então, no sistema universal, se trabalha as instituições Estado, nos sistemas regionais, o indivíduo. Tanto é que eu não posso reclamar para a ONU uma queixa individual. Agora, no sistema interamericano, eu posso. E é o que aconteceu, Maria da Penha, o caso do Herzog e tantos outros denunciados, né? E aí o que a gente vai ver aqui é justamente um pouco dessa tratativa, na ideia instrumental da corte, né? Meu Deus, a gente vai se enrolando, né? Eu vou tentar ser breve aqui. Estou um pouco assustado com a questão do tempo, mas é curto. Aqui são os documentos estruturais do sistema interamericano, né? Primeiro, a gente vai perceber que existe dos documentos a Carta da Organização dos Estados Americanos, né? Esse é o pacto que nós fizemos em 48, logo após, por uma vontade proclamada na própria Declaração Universal da ONU, né? Então, se instituiu um pacto entre os Estados americanos. E mais à frente, a Declaração Americana de Direitos e Deveres, ou então também chamada Declaração Universal dos Direitos Americana, né? Isso é, os direitos humanos na América. Existe uma carta, né? Essa carta é a Carta de Bogotá. Então, nós temos um sistema regional de proteção dos direitos humanos. E aí a gente vai ver uma dupla jurisdição, porque nós vamos ver o reconhecimento destes estados na própria organização da OEA, e, paralelamente à organização da OEA, uma carta de direitos que estabelece o sistema interamericano. Então, existe um link que possa ser articulado entre obrigações da OEA e obrigações do sistema interamericano, né? Isso é bastante importante nessas duas convenções. Feito a ordem do sistema interamericano, nós vamos ver o avanço de dois pactos, de duas convenções americanas, né? Uma que ganha importância e relevância absoluta, que é justamente a Convenção Americana dos Direitos Civis e Políticos, também chamado Pacto de São José da Costa Rica. Eu só para ter uma segurança aqui com vocês, esses documentos, eles não são novos, né? Que geralmente é aqui que a gente vê questões da graduação em direitos humanos, né? Vocês já viram isso, né? O sistema regional, né? A organização. Que eu poderia pular para a ideia processual, né? Perfeito, aqui... Então tá, porque senão, se precisar, a gente explica, não tem problema nenhum, né? Mas é só no sentido de não repetir o que vocês já visualizam na graduação, né? Então, uma carta bastante importante, porque ela representa para nós a ideia da primeira geração dos direitos humanos, né? E logo na sequência não, né? Nós tivemos um intervalo bastante grande de reconhecimento e ratificação no Brasil, né? Que todos eles, na verdade, foi em 92, né? 92. E aí é interessante a propaganda militar, né? Porque o Brasil ratificou no sentido de dar intenção ao protocolo internacional na época da ditadura militar. Os militares assinaram essa Carta de Direitos.
Só que eles assinaram só num sentido internacional, eles não ratificaram, né, que é o reconhecimento interno disso através do processo legislativo, que só foi ocorrer em 92 e depois 98. Isso é interessante, né? Aqui temos que ver, sim, os Estados Unidos pertencem. O Canadá é que eu tenho dúvida no sentido da ratificação. Você tem que fazer uma consulta à própria carta. Mas os Estados Unidos, sim, pertence, né? Tanto é que a sede, na verdade, da corte fica em Costa Rica, mas tem uma representação institucional em Washington, né? Depois nós vamos ver a outra, que é o protocolo adicional, a carta que declara a segunda dimensão dos direitos humanos no sistema regional, que é o protocolo de São Salvador, que são os direitos econômicos, políticos e sociais, né? Ratificada pelo Brasil em 99, isto é, a partir de 99 passou a valer. Esses são os documentos básicos da estruturação, né? Depois os órgãos oficiais, né? Eu acho isso bastante importante. Então, nós vamos ter aqui chamada CID, né? Que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Os órgãos de fiscalização e monitoramento. Basicamente são esses dois, né? Aqui cabe um destaque, porque nós vamos ver que o acionamento à Corte só podem ser feitas, eu acho que está no próximo slide, né? Pela ideia dessas estruturas, né? Isso, a composição da comissão, né? Deixa eu ver mais à frente, se temos aqui, sim. Só para certificar de vocês, né? A Corte Interamericana é acionada pela comissão ou pelos estados. Não há possibilidade de indivíduo diretamente à Corte, né? E a Comissão Interamericana de Justiça seria algo muito importante de a gente tentar fazer o paralelo, que seria a ideia de um Ministério Público Interamericano, né? Então, você denuncia o caso grave de violação de direitos humanos à comissão. A comissão vai ter uma série de atributos e fazer a instrumentalização processual do processo, e, nesse sentido, fazer a devolução ao Estado e pedir medidas cautelares e medidas de exceção, no sentido de exigir que o Estado cumpra. Se caso o Estado não cumprir, a comissão denuncia a violação à corte, né? Então, é uma instância intermediária para a ideia da corte. Porque quando o caso chega na corte, ele será processado. Mas veja, ele chega diante de uma tentativa de negociação da comissão, né? Então, se chegou à corte é porque não fizeram, né, o caso, aqui nesse sentido, os estados não fizeram os acordos propostos pela comissão, né? Aqui é exatamente o exemplo que eu estava dando para vocês. A Maria da Penha foi denunciada na comissão, né? Toda vez que a gente diz denúncia internacional, é denúncia na comissão. A comissão apurou o caso, viu a gravidade e exigiu do Brasil algumas medidas. Entre elas, a ideia da aprovação da legislação de uma lei que protege contra a violência da mulher, né? Então, nasce a lei da Maria da Penha como uma exigência. Bom, feito isso, o Brasil não foi denunciado na corte pela comissão das violações, graves violações de direitos humanos relacionados à mulher, né? Aqui o caso advogados do Lula, idem. Iemias, você refere-se ao que aqui? Porque a gente tem no processo eleitoral a denúncia feita ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Você refere-se aos advogados do Lula em que sentido? Porque a denúncia feita foi no comitê, que monitora as ações de direitos humanos. E o comitê daí pertence à ONU, é o sistema universal. Aquela lógica do comitê interferir, né, que inclusive o comitê deu uma liminar no sentido de que garantia os direitos políticos ao ex-presidente, né? Perfeito. O processo de prisão. Aí então, de fato, eles denunciaram na comissão, né? Na comissão. Exatamente. Nem sei como é que está, é verdade. Esse fato eu não acompanhei, né? Mas denunciaram a comissão, né, não a corte. E aí um pouco da processualística dessa comissão, né? A comissão é composta de 7, a Flávia Piovesan atualmente está nessa comissão, e aí que está, porque é uma indicação dos estados, né? Aí o que eu digo da Flávia Piovesan, né? Inclusive, deixa eu até fazer o xabá dela aqui. Esse livro foi autografado, né? Nunca esqueço de um curso que participei da Corte Interamericana e participei junto com ela, fiquei uma tarde, até autógrafo aqui, com a Flávia Piovesan. E o que acontece? A Flávia Piovesan, ela foi orientada no doutorado, por incrível que pareça, pelo Michel Temer, né, que era um constitucionalista na época da PUC,
E o Michel Temer indicou ela para a corte. Então, esse é o calo que nós temos, né? Ela hoje está na comissão pela indicação do Michel Temer naquele período transitório do governo dele, né? Mas eu creio que ela fará um bom trabalho. Então, ela está lá hoje na comissão, né? Uma das 7 membros hoje, a representação do Brasil está com a Flávia Piovesan. As atribuições da comissão, né, que é exatamente essa ideia de Ministério Público Interamericano, né, receber as petições individuais, elaborar os relatórios diversos, as visitas em locos, né, no sentido assim de apurar as investigações, mas ela não possui, obviamente, a competência de emitir sentenças, porque isso pertence à corte, né. Agora, o que ela faz é essa ideia de medidas cautelares e provisórias, né, de fazer exigir com que os estados reparem os danos antes que faça a denúncia. Então, isso é o que aconteceu. Foi uma medida cautelar que o Brasil recebeu da comissão com relação ao caso Maria da Penha, né? E aí a gente passa para a ideia da composição da corte. A composição da corte também é formada por juízes, né? As atribuições da corte são duas, né? Diferente da ideia do sistema de jurisdição nacional, né? A corte tem a ideia consultiva. Então, sim, os estados, na dúvida da ideia da aplicação das convenções, né, o Pacto de São José da Costa Rica ou a ideia do Pacto de El Salvador, tendo dúvida, pode-se fazer uma consulta ao tribunal, dizer, olha, se fazer desse modo, a gente violaria direitos humanos ou não da convenção? E aí, em forma de parecer, a corte devolve, né? E a ideia contenciosa, que é justamente a ideia de analisar litígios e graves violações de direitos humanos, né? Essas decisões contenciosas, vocês vão ver na questão da sentença do ESOG exatamente essas medidas, né? Podem também pressupor medidas provisórias, né? No sentido da gravidade, exige que literalmente se tome atitudes nesse sentido, se repara os danos e se faz a ideia de políticas públicas, né? Na política pública existe toda uma construção da supervisão de sentenças, né? Supervisão de sentenças. E isso é um papel atribuído ao Estado, né? Por isso que é muito importante a discussão, e ela foi apagada neste governo, e por isso que foi revisto, né? Aí fala no sentido institucional de fato, né? Se o Brasil faz parte da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ele tem que manter uma estrutura interna de seus servidores para monitoramento da Corte. E esse monitoramento da Corte, desde o FHC, era feito pelo Ministério dos Direitos Humanos. Por isso que a reformulação que a Tamares fez era manter esses agentes, isto é, o Estado brasileiro, para manter valer o monitoramento de direitos humanos, precisa ter um gabinete, uma estrutura física de pessoas que façam essa monitoria. E essas pessoas têm que ser pessoas, agentes públicos, né? Portanto, a ideia de ter uma referência de Ministério, Secretaria de Direitos Humanos, não é só bonitinho para achar, é uma obrigação internacional devido aos pactos que o Brasil assinou, né? Porque são esses que farão o monitoramento disso no Brasil, né? A supervisão dessa corte, a supervisão dessas atitudes, né? Esse mecanismo permite exatamente a ideia dos litígios, né? E é o que a gente vai aqui visualizar com vocês, né? Aí a gente entra nos requisitos. Aqui eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, mas é só para mostrar para vocês que agora a gente vai dar início à visualização das fases processuais. Então, cada um desses itens que eu vou abordar para vocês foi feito no caso Herzog. Se vocês pegarem o sumário do caso do Herzog, da sentença do Herzog, todas essas fases foram nitidamente explicados os motivos, né? Então, existem algumas admissões ou alguns quesitos para que a Comissão de Direitos Humanos possa investigar e dizer, não, esse aqui é um caso grave, vamos avaliar. E aí acontece isso, né? Primeiro, esgotamento dos recursos, né? É importante que o Estado nacionalmente, né, o Estado no âmbito interno, apure isso. E ao apurar isso, esgotou todas as fases de recurso da justiça interna, não havendo mais demanda, se submete à denúncia na comissão, né? No caso Maria da Penha, teve mais de uma década que o processo ficou parado na justiça, sem qualquer resolução com o caso do marido dela. Esse tempo, esse lapso temporal permitiu a ideia de esgotamento, quer dizer, a justiça não tem interesse, no caso do marido da Maria da Penha, atribuir ele a ideia da punição necessária, né? Depois, a ideia do prazo máximo de 6 meses da decisão interna definitiva, né, que é o lapso temporal, isto é, mesmo que chegamos ao último recurso, para que você possa, de fato, daqui estabelecer, existe esse período estabelecido, e depois a ideia de ausência de litispendência internacional, quer dizer, esse caso não pode ser denunciado em outras instâncias internacionais, né? Por isso a ideia de litispendência, por exemplo, não pode ter a mesma lógica em outros tribunais sendo analisados, né? E nem mesmo outras denúncias, né? Então, a ideia, esse aqui é um requisito bem formal, né?
Feita essa admissibilidade, nós vamos partir para a outra questão aqui, que é a primeira fase, né? A fase de proposição e exceção preliminar. Isto está na primeira parte da sentença do exorgue, que vocês vão poder ver, né? Aqui uma questão bem interessante processual, assim. Então é a fase onde a comissão e apenas a comissão e os estados partes podem submeter à corte, que é justamente a elaborar o processo. Nisso eles fazem a instrução processual, né? Então intimam os estados, escolhem as partes, fazem o processo de admissão, visualizam as possibilidades, quem são os envolvidos, chamam as pessoas, tudo isso para propor à corte, né? Daí, na segunda fase, a tentativa de conciliação, né? Existe uma tentativa de justamente litigar com as partes e tentar ver um mecanismo de negociação nesse sentido. É uma fase amistosa, né? Nesse sentido há toda uma repercussão, e aqui a gente fala de prazos internacionais, quer dizer, então são sempre prazos de 6 em 6 meses, basicamente, assim, para verificar o movimento do Brasil, para verificar se existe uma ideia de força de vontade do executivo em tentar levar à frente as medidas. Não havendo essa parte, começa-se a fase probatória, né? Que é justamente levantar todos os dados e hipóteses necessárias. E aqui há também a possibilidade da própria corte demandar isso em juízo, né? Isto é, a corte fazer investigações nesse sentido, de levar provas, de ir em loco, de visitar as questões, né? Essa chamada fase probatória da sentença. Depois nós passamos para a fase decisória, né? E aí sim a ideia que eu havia dito para vocês, né? A sentença dada à corte, que é a fase da decisão, ela tem força vinculante e obrigatória. No Brasil, o que justifica essa força vinculante e obrigatória é o que eu havia lido para vocês, o artigo 7º da Constituição, no capítulo dos atos e disposições constitucionais transitórias, né? Então, ela tem uma força bastante importante. E depois, a sentença, ela reúne todas as decisões dos magistrados, sejam elas concordantes ou não, né? Então, é um relatório bastante extenso a respeito disso, né? E o engraçado que eu gostaria de partilhar com vocês, se pudesse fazer a leitura, é que é extremamente didático, né? Tudo isso que eu estou explicando aqui, ele está literalmente na petição, quer dizer, no processo de sentença, explicando o que é. Explica o que é a preliminar e explica como foi decidida a preliminar no caso do Herzog. Explica quais são as provas produzidas, e aí é até interessante, assim, porque ele coloca exatamente assim, qual é o parecer da comissão, qual foi a resposta do Estado e qual é a decisão da corte, e qual é a decisão das partes, né? Ele sempre apresenta em quatro discussões, né? O que as partes dizem, o que a comissão disse, o que a corte disse e o que o Estado disse, né? Mostrando exatamente o raciocínio e aí faz a avaliação e limpeza conceitual disso, né? Para dar a posição da corte. Então é bem didático, né? Depois nós vamos ver o processo perante a corte, né? Que é a ideia da fase da preparação, a tentativa dessas conciliações, mas existe uma ideia também de reparação, portanto uma ideia de monitoramento. As medidas são sempre reparativas do Estado perante as vítimas e também reparativas do ponto de vista de memória, né? Reconstrução dessa memória, portanto, políticas públicas, né? No caso do Araguaia, além da ideia de reparação das vítimas, também exigia, no caso do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul aplicou isso muito bem, é a ideia de memoriais, né? Criar memoriais, dizer, botar uma placa dizendo, ó, este estabelecimento foi onde torturado pessoas assim, esse estabelecimento foi pertencente ao sujeito X, né? Como refere-se à ideia de memória, né, dessas questões na execução da sentença, né? E aqui, justamente, o caso do Araguaia, do Herzog, que pressupõe, né, os pontos resolutivos na fase de execução da sentença, né? Ali que vocês pegarem as medidas satisfatórias, é nas últimas páginas, assim. Então, exatamente mostra o que foi decidido e o que o Estado deve fazer. E aí é interessante, porque tem medidas compensatórias, tem medidas indenizatórias, tem o reembolso das custas judiciais, e tem a ideia de cumprimento da sentença na modalidade de políticas públicas. Portanto, que você fique reparando, que você crie memória. Aí a ideia do Instituto Herzog é um pouco o cumprimento dessa questão, de dar vez e voz, de poder relatar cada vez mais episódios como esse. E essas considerações todas são partes de políticas públicas feitas pelo Estado. Por isso que o Estado deve reconhecer, porque daí quem leva à frente essas políticas públicas e sentenças é a parte que cabe ao governo do Executivo nos direitos humanos, né?
Aqui está a ideia, um pouco dessas questões pertencentes à ideia. Exato. E aí a lógica aqui, no sentido de manter o nosso... É a sentença do Herzog. Aqui é a cena clássica que havia dito para vocês, né, que ele, em pouco tempo depois do depoimento, apareceu com essa foto e os agentes comunicaram que ele se suicidou, né? E esse fato é que chocou todo mundo, né? Depois a repercussão foi bastante grande, né? Porque ele, como era judeu, a ideia do judaísmo permite que não tenha sepultamento de pessoas que tiraram a vida, né? Mas foi ao contrário, foi um ato ecumênico gigantesco que reuniu mais milhares de pessoas na Praça da Sé e foi um ato feito pelas religiões, assim. Então isso foi um outro movimento político religioso feito. O Dom Evaristo Arns foi responsável por chamar, né? O rabino, perfeitamente, fizeram conjuntamente uma grande missa em homenagem a ele, para literalmente demonstrar como força de um sentido político de resistência, e assim, não, ele não morreu, ele não se suicidou, né? Foi uma morte porque ele não tinha pretensões nenhuma, era diretor da TV Cultura, e acontece essa cena, né? E é exatamente isso que o caso debate, porque existiu um processo que tentou na época apurar, esse processo vocês vão ver na relatoria do Ministério Público, levou mais de 15 anos para não chegar a conclusão nenhuma, e se não chegar a conclusão nenhuma, no sentido que o Ministério Público levantou provas, mas não conseguiu dar diligências e nem acusar nenhum agente. Isso permitiu que, justamente esgotados os prazos internos, fosse submetido à corte, depois submetido à comissão e depois da comissão à corte. E aí, na corte, foi decidido cada um desses pontos, né? E aí a gente entra na estrutura própria da sentença, que vocês podem aqui visualizar, né? As provas, né? Um relato fidedigno das provas, das operações dos militares, com testemunho, né? Com a ideia de quem estava operando, né? Ali, mais uma vez, reforço a ideia de que esse comando todo da Operação Condor e da Operação Radar foi feito pelo Carlos Brilhante Ustra, né? Então, o aparato do Estado tinha como responsabilidade a competência dele. Tudo isso é relatado, tudo isso é instruído em provas, tem inquérito policial, tem investigação feita pelos policiais na época. Depois nós temos a questão do mérito, né, que é o que repara, né? Na verdade, a sentença, ela repara algumas questões, né? E aí no próprio índice nos mostra, né? É a garantia judicial de proteção que, principalmente, crimes contra a humanidade, a ideia da perpetuação desse crime, portanto, a quebra da prescrição dele, a ideia do direito à memória, né, que a gente muitas vezes esquece, quer dizer, viola o direito humano a família não saber a verdade sobre isso, né? E o direito à verdade é uma das condicionantes da justiça de transição, né? É o direito da família saber qual é a verdade do paradeiro da morte do marido, do filho, do irmão, enfim. E esse direito à verdade está ligado ao direito à memória. Então, a família tem um patrimônio moral a respeito da memória do Herzog. E ela deve ser informada o que aconteceu de fato, né? Tudo isso são questões ligadas à ideia da instrumentalidade dos direitos humanos, né? E a importância dessa ação, memória coletiva, sim, sem sombra de dúvida, que é a ideia da política pública, né? De você fazer com que isso não se esqueça, para que esse passado não deixe ao elenco da história, né? Que a gente possa revigorar e reaprender com o passado, né? A ideia das reparações, né? E aí sim, aí é o que a gente iria analisar e pontuar com vocês, né? Vejam que as garantias têm aqui. A própria sentença vai estabelecer isso, né? Direito a conhecer a verdade, direito à integridade pessoal e o direito às reparações, né? As reparações inseridas, né? O fato, mais uma vez destaco, são dois: do reconhecimento como torturador internacional do Carlos Brilhante Ustra e a possibilidade que nós temos, através da sentença do Herzog, a punir os agentes saindo da discussão se são anistiados políticos ou não. Sim, Manuela, essa é uma das partes mais importantes, né? Eu nunca esqueço, vocês podem colocar, né, o Brasil nesse movimento de reparação que fez pela ideia dos presos políticos, nas chamadas caravanas da anistia, fazia isso, né? Em 2009 nós tivemos a caravana da anistia na Assembleia Legislativa aqui do Estado, em Florianópolis. É um dos momentos assim mais sublimes, assim, não há como você não se emocionar diante disso, né? Isto é, os agentes do Estado vêm, fazem uma cerimônia pública
e entregam um certificado de perdão à família. E aí você tem a declaração do agente do Estado, né, reconhecendo como um crime político, um crime de lesa os direitos humanos, um crime contra a humanidade, pede perdão publicamente e entrega o certificado à família. É um momento assim de, enfim, de um negócio assim extraordinário, né? Extraordinário. E vocês têm acesso a isso no YouTube, bota Caravana da Anistia Santa Catarina. Tem um momento lá, eu estava naquela sessão, em 2009. Sim, aqui é um outro debate também, a ideia da Comissão da Verdade, né? Da Verdade. E acho interessante a gente colocar de uma forma bem clara, né? Tudo isso no debate do direito internacional e principalmente das relações internacionais, nós chamamos de justiça de transição. O que é a justiça de transição? É o momento em que o Estado deve fazer para poder corrigir os erros do passado. E a transição está exatamente nesse sentido. Quer dizer, do Estado ditatorial, do Estado, enfim, autoritário, que passa pelo momento de democratização e se torna um Estado democrático, né? Essa passagem, existem certas transições que precisam, sim, ser, enquanto projeto de nação, resolvidas. O Brasil, a grosso modo, tentou, né? A partir do esquecimento. A anistia, que é considerada uma autoanistia, ela tentou botar uma pá de cal em cima da discussão. E a gente apostou que o esquecimento poderia resolver questões do passado. Lê do engano, porque literalmente foi a discussão que nós fizemos, né? A lei da anistia, ela permitiu que os próprios agentes dessem a própria anistia, né? O que não é permitido internacionalmente. Para verem a discussão como é bastante fértil da justiça de transição, o caso mais emblemático que nós hoje temos de exemplo no mundo de uma melhor justiça de transição, ainda que com todos os seus problemas, é o apartheid na África do Sul, né? Então, o Nelson Mandela foi responsável por fazer uma justiça de transição. Ali foi uma justiça conciliatória. Então, em vez de punir os agentes, ele conciliou e fez com que surgisse a República da África do Sul como uma ideia de conciliação, no sentido de algumas reparações, sim, mas a ideia de não exclusão e nem de ganhadores e perdedores, né? Então, é o nosso maior exemplo de justiça de transição feita, né? Na América do Sul, esse movimento surgiu. A mais avançada nós tivemos no Chile, mas principalmente na Argentina, né? A Argentina chegou a revogar a lei da anistia, exatamente, revogou a lei da anistia e condenou general por general. E isso é bem emblemático, porque isso mostra a maturidade das instituições e principalmente o reconhecimento dos direitos humanos, né? No caso da Argentina, tem coisas emblemáticas, né? Se vocês quiserem ver, coloquem no YouTube a ideia do documentário As Mães de Maio, né? Que na Argentina teve esse imbróglio, né? Pensando aqui na Ghislaine, né? O que aconteceu? Alguns generais, e o relato é que existem mais de 500 crianças das chamadas Mães de Maio, né? Os generais, ao prenderem as militantes políticas, eles estupravam elas e com elas tinham o filho na qual eles, durante o regime, adotavam nas suas famílias. Então, nós tivemos famílias de crianças de uma relação de estupro, de presas políticas com seus algozes e torturadores. Isso é um tema pesadíssimo, né? Porque a reparação se dá nesse sentido, né? Imagina você, Sofia, descobrir que seu pai não é necessariamente seu pai, na verdade foi estuprador da sua mãe biológica e que lhe adotou. É uma dimensão da natureza dos direitos humanos, assim, terríveis, né? Terríveis. E aí temos o debate. O debate é a respeito dos filhos que não foram necessariamente adotados. Então, nós temos o debate, e isso acontece todos os dias. Inclusive, recebi uma nota nessa semana de pandemia, principalmente quando começou a utilizar, que foi pela primeira vez na história, né? Desde a apuração do regime ditatorial de 73 até os dias atuais, todo dia, 1º de maio, que coincide, as mulheres se reúnem nessa praça há mais de 30 anos. E pela pandemia foi a primeira vez que isso não aconteceu, a reunião das mães da Praça de Maio.
que eram todas as ex-presas perseguidas políticas que queriam saber o paradeiro dos seus filhos, né? Isto é a presa política que foi estuprada na prisão, ficou grávida, e depois de ter a luz na prisão, não soube mais do paradeiro dos seus filhos, né? Tá aí, a Sofia está nos relatando. É um filme, assim, obviamente, que não é para ver com a família, não é um filme descontraído, mas é importante, né, para demonstrar essas dimensões existentes da questão da luta dos direitos humanos, né? É demais, assim, né? Você chora rios de coisas, né? Você, enfim, se desidrata nesse filme. Do impacto que ele causa, né? Mas é para mostrar que, enfim, esses regimes eles estão sempre presentes, né? E aí o que eu reforço do entendimento do Celso Laffer e da Hannah Arendt, né? Eles não são contidos como uma experiência externa da realidade democrática da modernidade. Eles estão contidos nos mesmos parâmetros da racionalidade instrumental e dos regimes políticos modernos, né? Então eles estão no paralelo, como se fosse enfim, uma sombra, né? Se a gente não perceber muito, eles podem voltar, podem estar à cena de novo. E a gente, às vezes, vai ter que reconstruir tudo de novo, né? Tudo de novo. Então, são questões interessantíssimas. Pessoas, eu sei que a gente combinou um limite de meio-dia, então eu gostaria aqui de encaminhar aqui para o nosso encerramento, mas eu ainda farei. Eu farei, independente disso, um videozinho de uns 20 a 30 minutos sobre a questão, acho que importante, então, da justiça de transição, o que ela pretende, o que ela pressupõe, e um pouco da ideia do Herzog, para que a gente possa ter isso como um parâmetro. Farei isso ainda hoje, tranquilamente, e vou dispor para vocês no material da plataforma Blackboard. E, nesse sentido, fico aqui para as considerações finais. Eu estou com um sentimento assim de, meu Deus, como foi muito rápido, o que aconteceu, o que a gente perdeu na curva aí. Eu insisti muito para que fôssemos presenciais, assim, então teve uma série de alterações de datas, acho que vocês participaram disso, se não participaram, souberam, porque é realmente uma diferença da pós à distância para pós-presencial, é justamente esse vínculo de contato, esse reagrupamento nosso aqui, essa perspectiva de debate, mas não foi possível em virtude dessa condição pandêmica, então fizemos isso na medida do possível, né? Essas adaptações. YouTube aqui no ambiente Blackboard. Luiz Gustavo, eu vou ver o que aconteceu no YouTube. Na verdade é o YouTube, né? Eu consigo carregar o vídeo na plataforma, então eu faço no YouTube, deixo exclusivo para o link que eu acesso a vocês e jogo no Blackboard. Então vai estar na plataforma do Blackboard. E aí vocês podem ver lá, né? Bom, pessoal, então, enfim, a palavra está aberta, eu gostaria de agradecer a vocês, eu não sei se tem alguma questão também formal. O padrão que o professor Walter me passou foi a ideia do short paper, né? Então, imagine uma produção dentro dos moldes acadêmicos que vocês possam, em até 5 páginas, desenvolver, sobre as temáticas que os textos nos trazem, sobre as temáticas que nós aqui abordamos em sala. Eu espero isso, eu confesso que vou ler com muito gosto e muito afinco. Gostaria dali de não só ser um projeto de artigo, mas que a gente pudesse até desenvolver. Então fiquem bem à vontade para chamar este que vos fala, entrar em contato para a gente debater, nos quesitos de orientação, se for necessário. Mas se vocês tiverem também vontade de não só produzir um short paper para as questões da disciplina, mas aprofundar a dinâmica para a construção de artigo científico, também estou à disposição. É isso, enfim, o que eu adoro, eu acho que faz parte do nosso métier, precisamos externalizar essas questões que são ligadas às relações de afeto, mas também são ligadas às questões acadêmicas, então fique à vontade, né? Os meus contatos estão lá no plano de ensino, pode entrar em contato, tanto o e-mail institucional como o e-mail profissional. Passei para vocês o WhatsApp ali do meu celular, também fique à vontade, não tem problema nesse sentido, né? A palavra está aberta, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a intensidade de vocês, foi bem bacana, gostei muito, achei que foi muito rápido, já perdeu o tempo aqui, já passou tudo, mas enfim, eu fico por aqui, agradeço a vocês, tenham todos um excelente final de semana e qualquer coisa estaremos atentos. Tudo bem? Perfeito, pessoas. Qualquer coisa, os contatos vocês sabem, né?
Então tá. Valeu. Qualquer coisa, entre em contato. Tentar fazer isso agora à tarde, do encaminhamento do outro vídeo. Perfeito? Beleza. Ah, igualmente, Sofia. Saudade. Patrícia, estamos à disposição para orientação. Só mandar um e-mail. Perfeitamente. Podemos desenvolver isso. Em outros temas também, né? Fiquem à vontade.